Olá, meu nome é Dani Cooper. Estamos aqui para mais um Coopercast, novamente com o Dr. Bruno. Obrigada, Dr. Bruno, pela participação novamente no nosso Coopercast. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante para as empresas, que é a governança empresarial. Nós tivemos bastante questionamento sobre esse assunto e eu gostaria de saber, Dr. Bruno, o que é a governança corporativa e por que ela é importante para as empresas? Olá, Dani. Olá, nossos telespectadores. A governança corporativa, ela é fundamental, e daqui a pouco eu vou falar o conceito dela, ela é fundamental para todo e qualquer agente econômico, então não só empresário, não só produtor rural, mas associação, clube de futebol, fundação, cooperativa, ou seja, todo aquele que tem um CNPJ, todo aquele que é um agente econômico. Então, a governança corporativa, ela tem como objetivo proporcionar que o empresário ou agente econômico, ele tenha uma organização por meio de instrumentos normativos. Estou tentando é, 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 tornar mais prático o conceito do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele fala o seguinte: para você ter uma organização empresarial organizada, coloque tudo preto no branco, ou seja, tudo no papel. Então, de maneira didática, a governança corporativa é você regulamentar toda a todo o ambiente interno de uma organização empresarial, de uma organização econômica, seja uma empresa, seja um clube, seja uma fundação, seja uma associação. E a governança corporativa, ela possui um conceito muito amplo, porque eu posso pensar uma esfera trabalhista, numa esfera societária, numa esfera perante os agentes econômicos que estão em torno dessa atividade, que são os stakeholders. Então, o que eu vou trazer aqui de foco para ter uma delimitação de fala é mais sobre a governança corporativa no ambiente societário. E às vezes briga de sócio pode acabar com a empresa, pode deteriorar toda uma atividade econômica, toda uma organização empresarial que foi construída ao longo de anos e às vezes por conta de um herdeiro, por conta de um sócio que faleceu, cônjuge que se divorciou, que é sócio também, e aí pode ter toda uma ruptura, todo um problema financeiro e econômico para a organização. E quais as formas de implementação da governança corporativa? Bom, no ambiente societário, então a governança corporativa societária, o primeiro ponto e aí a maioria dos agentes econômicos, ou melhor, a maioria das pessoas que são sócias ou presidentes de associações, de fundações, acabam não dando muita atenção, mas é o contrato social ou estatuto social, por exemplo, de uma sociedade empresária, sociedade simples, estatuto de associação, fundação ou clube de futebol, que é uma associação. Então, é no contrato social, por exemplo, no ambiente de sociedade, que é um ambiente em que eu tenho os reflexos de uma governança societária, que eu vou colocar o poder político, quem manda, quem não manda, quem vota, quem não vota. Um dos sócios saiu da sociedade. Será que ele pode concorrer com a sociedade anterior, que ele tinha todo o conhecimento do know-how, da operacional, contato com os fornecedores? Um sócio morreu, um sócio se divorciou, ou um sócio quer sair da sociedade. Sociedade, eu brinco em sala de aula, que é igual casamento. Você tem que fazer um pacto antinupcial bem estruturado. Porque no momento do divórcio, você tem que saber onde você vai pisar. É igual construir uma casa. Se você construir uma casa em qual alicerce ele é mal estruturado, o que vai acontecer? Vai durar 2, 3 anos, vai começar a abrir rachaduras. E na organização empresarial, é a mesma coisa. Então, se eu crio um alicerce ruim, quando tiver problemas, as rachaduras vão aparecer. Então, a governança corporativa ela tem como objetivo de evitar que haja essas rachaduras dentro da organização. Então, por exemplo, no aspecto societário, no contexto de um contrato social, você vai estabelecer um sócio morreu, um sócio quer sair da sociedade. Se eu pego o Código Civil, ele vai falar o seguinte: apura os haberes do sócio retirante, ou do espólio, ou do sócio excluído e paga-se à vista. Já pensou, Dani?
você ter que apurar os haveres, que é aquilo que o sócio vai receber, ou eventualmente vai receber, ter que pagar à vista. Isso pode quebrar uma empresa. Então, se você não regulamenta a forma de pagamento, o critério de apuração, que é isso, gera muita discussão, uma briga de sócio, um conflito societário, pode gerar reflexo na própria operação, porque eu já vou ter um descompasso entre os sócios, não vou ter a famosa empresa sem dono. Então ela fica na encéfala. Como que vai ficar então a atividade sem os sócios brigando? Vai ter uma grande desestruturação e, consequentemente, interferindo diretamente na saúde financeira, na saúde econômica dela. E além disso, por exemplo, no contrato social, vou estabelecer se um sócio morreu. Será que o herdeiro pode entrar? Será que não pode? O cônjuge pode entrar? Será que não pode? Vou estabelecer que esse é o principal. E eu já até dei um spoiler. Cláusula de não concorrência. É muito comum. Sócio sai da empresa por qualquer motivo. Um dia seguinte está abrindo uma concorrente. Imagina você dá dinheiro pro sócio que está saindo. Você está pagando para ele abrir a empresa. Exatamente. Então, esse é um grande exemplo no contrato social. Só que ele é o primeiro. Eu tenho outros documentos. E o outro documento que é um dos principais, que é o acordo de sócios. Você já vai responder minha pergunta, que tipos de contratos são importantes, né? Pode seguir. Então, o contrato social é mais para regular pessoa jurídica, sócios. Então, eu tenho uma hierarquização. Por outro lado, eu tenho o acordo de sócios. Então, ele é um contrato que, embora eu arquive, eu deixe na sede da empresa, da sociedade, ele é para regular a relação de sócios. Então, vamos lá. Vamos supor uma sociedade que é 50-50. E aí, agora eu vou quebrar um paradigma. Quem acha que sociedade 50-50 é boa, não é, gente. Sociedade 50-50 é a famosa sociedade burra. Por quê? Quando tá tudo bem, todo mundo vota sim. Quando tá brigando, não vai ter consenso, vai ter divergência. Então, um acordo de sócio, por exemplo, numa sociedade 50-50, que é muito comum isso acontecer. Eu vou colocar um voto de Minerva, eu vou regular os quórums de deliberação. Então, no contrato social, eu não posso reduzir quórum, eu tenho que manter até o mínimo legal. Só que eu posso estabelecer, por exemplo, que para eu alterar um administrador, não sócio ou administrador, eu preciso de 30% ou 50% de aprovação. Apesar de ser esdrúxula, estranha esse quórum numa sociedade 50-50, mas eu posso reduzir. Como, por exemplo, numa sociedade que eu tenho majoritário e o minoritário. Então eu vou regular o poder político, eu vou regular a saída de sócio, vou trazer um direito de preferência. Será que também vem um investidor que é comprado do majoritário? Será que o minoritário vai ficar ali? Ele pode vender, não pode vender? Então eu tenho eu tenho uma grande estruturação entre os sócios, a relação entre sócios, dentro do acordo de sócios, que eu não consigo estabelecer dentro do contrato social. Então o contrato social é mais para proteger a operação, proteger a pessoa jurídica. Doutor Bruno, o que você pode deixar aí de dicas para o pessoal ou de conselho aí para o pessoal? Bom, governança corporativa ela está muito em pauta hoje no Brasil, até por conta hoje do movimento da agenda ou da pauta ESG, que é governança social e meio ambiente. E o G de governança é um dos meios de você implementar a agenda ESG. Então você vai demonstrar para o público, e isso pensando como uma empresa que quer captar mais clientes, você vai demonstrar para o público que você é uma organização sustentável. Não sustentável sobre o aspecto ambiental, mas sustentável de uma empresa orgânica e organizada. Então, quando eu falo de governança corporativa, para você, empresário, é para você organizar toda a sua atividade e demonstrar a credibilidade a partir de uma reestruturação interna para com o seu público, seja os stockholders, o investidor, seja um fornecedor, seja um banco, ou seja até mesmo os consumidores. E lembrando, eu falei aqui sobre o aspecto societário, mas eu tenho os regimentos internos, tenho os instrumentos trabalhistas que vão fazer com que a empresa seja sustentável e organizada. Muito obrigada, doutor Bruno. Até a próxima. E até o próximo Coopercast.